Estava eu dando uma olhada nas perguntas desse SWS 248 já, hein? Não é só o One Piece que tem muito episódio, é esse quadro aqui do canal. As perguntas estão cabulosas, tem uns temas muito interessantes da gente tratar. A curadoria mandou um recado, ó. Fala, capitão, tripulantes do QG e toda a frota do All Blue, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a curadoria das 3 calamidades de agosto eterno. É o mês que nunca passa, né? E esperamos que gostem das perguntas, pois o ano está fervendo. Bora conferir? Vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, já vai mandando o seu Gomu Gomu no Pistol! Aí no like, se inscreve no canal para mais vídeos de One Piece. Além desse de respostas, temos os de previsões, primeira leitura do mangá, análise do mangá, análise do anime, teorias, vídeos extras. Vem que aqui é o lugar de One Piece e de todos os outros mangás, que a gente analisa tudo, ó, com carinho. Vamos para as perguntas desse SWS, primeiro começando pelas do Twitter, né? O André Martins Santos mandou aqui: Garchu, capitão, Garchu pra você também. Teoria em Orochimaru Nani é o título que tá aqui. No capítulo 908, página 15, eu adoro quando a galera situa. É um cuidadinho que tem com esse apresentador de vocês e também com os outros que vão ler a pergunta, né? Ó, capítulo 908, página 15. Vemos Insama carregando a foto de Nefertari Bibi. Vive, para quem quiser. E comecei a pensar, será que In, sendo um ser de séculos, possa precisar de uma troca corporal, focando em nossa Bibi? Imagine o inimigo final sendo uma dama e Sanji sem poder bater. Não seria um grande problema, porque eu acho que o Sanji não vai enfrentar o inimigo final. Então, de boas. Só se fosse uma luta em grupo, e aí o Sanji não poderia participar, eu acredito que ele entraria naquele dilema que ele passou com a Carifa, né? Que ele mostrou pra ela que é superior, que é mais forte, mas ainda assim ele não quis atacar a moça, e aí ela se aproveitou da situação, transformou o Sanji em sabonete. Mas olha, bem curioso isso, porque tá rolando umas teorias que o In precisa de um corpo. Ele pode até ter um corpo, de repente, do Joy Boy naquela câmara hiperbárica dele, ou de repente ele quer o corpo da Bibi, né? O que o Gorosei pergunta pro In é: qual será a próxima luz que devemos extinguir? Então eu acho que ele quer matar Nefertari Bibi, porque ele tá vendo que essa parada das armas ancestrais está cada vez mais se encaixando na jornada do Ruffy. E aí ele tá pistola, né? Ele tá com ódio. Você vê que ele esfaqueia as fotos do Ruffy, do Barba Negra, da Shirahoshi, porque a Shirahoshi já tá encaminhada enquanto Poseidon, mas a Nefertari Bibi, que eu acho que é um dos elementos de uma das armas, pode estar começando a se encaminhar. Curioso, né? Porque a Bibi tá desde lá de trás, a Shirahoshi quando entrou já tem a vibe da Poseidon toda desenvolvida. E aí foi importante o Oda ter corrido com isso na Ilha dos Homens Peixe. Igor Drummond: bom dia, capita! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Igor. Não importa o momento que você esteja vendo esse vídeo. Em Onigashima tem um crânio de um gigante aparentemente da mesma raça do Wars. E é um baita crânio. Se for da raça do Wars, é muito maior que o próprio Wars, que já é gigantesco. O Wars Jr. também, né? O Wars Jr. tem a mesma estatura do Wars de Thriller Bark, mas essa caveira aí, acho que vai dizer umas coisas, hein? É muito Black Clover, né? Que tem a caveira lá no vilarejo de Hage. Supondo que o Kaido também é da mesma raça, eu acredito que sim. Mas outro dia eu tava meio que olhando pro Kaido, analisando umas coisas do visual dele, pra trazer mais teorias pra cá, né? Mais comentários. E os chifres do Kaido parecem vir por trás da cabeça. Então, parece ser um capacete, um adorno, e não da cabeça dele. Mas acho que é só uma ilusão de ótica. Desconsiderem isso que eu falei. Poderia até editar no vídeo, mas não vou. Fica a título de curiosidade. Mas os chifres são deles. Só foi uma viagem minha. Você acha que esse crânio possa ser do antigo usuário da fruta do Kaido, que foi morto pelo Ryuma? Abraço, amo seus vídeos. Muito obrigado por esse amor, cara. Amo perguntas, comentários feitos seu. Olha só,
Tu envolveu até o Ryuma aqui, né? Que o Ryuma, no Wanted, a gente viu que enquanto ele tava vivo, ele cortou a cabeça de um dragão. Então tu acha que o Ryuma derrotou esse monstrão também? Ó, capaz, né? Mas eu acho que não tem muito envolvimento com o Ryuma. Porque o Ryuma era um ser humano normal, aparentemente. E essa raça aí desses gigantes grandes vive muito, né? Por exemplo, os gigantes eles vivem em média 300 anos. Será que essa raça aí vive uns 500? Tá ligado? Eu acho que essa caveira vai explicar coisa do século perdido, da raça do Wars, da raça do Kaido. E aí vai explicar porque ele é a criatura mais forte e viva. Vai explicar também a formação de Wano enquanto um país, já que no Vivre Card do Wars tinha lá dizendo que ele era o Arrasta-Ilhas, e a gente já mandou essa teoria de que ele deve ter formado o país de Wano. Olha só, Onigashima tá lá pro final da saga de Wano, porque é um lugar que só pela sua existência já vai trazer respostas. É o que eu espero, é essa minha expectativa, e eu estou aprendendo a lidar com o Wano como um arco em que eu preciso baixar um pouco minhas expectativas, porque depois do capítulo 922 começou a dar sabe o gráfico de batida de coração? Altos e baixos em um ano. Mas isso significa que One Piece tá vivo, né? Então, se tivesse tudo constante aqui, ia tá chato, tá morto. Ó, Henrique. É o Henrique. Tudo certo, capitão? Acho que sei o que poderia fazer os dois em Yonkou se aliarem. Tá falando do Kaido e da Big Mom. Kaido não liga para o Ruffy, mas matou o Oden por querer saber o que eles descobriram na última ilha. E Mama quer ser a rainha dos piratas. Há algo de interesse de ambos nos Mugiwaras, a Nico Robin. Cara, é um bom ponto. O Kaido ele tem aquela percepção que o Ruffy tá preso, foi subjugado, é questão de tempo até o espírito dele quebrar. Ou não, se ele se basear pelo Kid, ele vai ver que o espírito não quebra tão fácil. Mas mesmo se ele pensar que o Ruffy tá preso, ele pode ver por esse espectro. A Nico Robin, olha só o que temos aí, vamos pegar essa mulher. Então ele pode querer se aliar a Big Mom, mas caramba, se aliar a Big Mom, 2 Yonkou juntos pra pegar a Nico Robin, o Kaido é capaz de fazer isso sozinho. Tipo, ele tá no seu próprio território com as calamidades, com todos os seus minions ali, os executivos, headliners, Flying Six, bando completo, sabe? Tipo, dane-se a Big Mom. Eu acho que eles talvez não vão se aliar, mas eu gostei muito de uma pergunta do SBLOS passado, ou foi um vídeo de previsões passado, acho que foi semana passada, que rolou a previsão de que o Kaido e a Big Mom, depois desse clash, iam estar lá se olhando, fazer uma carinha de e se abraçar, tá ligado? E aí o Kaido poderia até deixar a Big Mom na ilha, mas não, velho, a postura do Kaido com a iminência da chegada da Big Mom era uma coisa meio desesperada. Não desesperada, mas evita que ela chegue aqui, senão vai ter guerra. É guerra de Yonkou. Eu, se fosse um minion do bando do Kaido, eu já tava querendo zarpar de Onigashima, né? Que é o local do Clash. E a gente vê que tem alguns deles que estão nessa vibe. A gente precisa sair daqui. Mas muito bom, cara. A Nico Robin realmente é um ponto de interesse. Não só de Big Mom e Kaido, do Barba Negra também. O Ruffy precisa tomar cuidado. Ela é meio que secreta ali, só que tem cartaz de procurado. É o demônio de Ohara, né? Ou agora a alcunha dela é filha do demônio. Mas se alguém descobre, ó, ferrou. O Gabriel Chaves mandou aqui: Mateus, você não acha que a Bíblia que o Kuma carrega possui todos os nomes das ilhas que ele já passou e condados dessas ilhas? Seria uma enciclopédia, um databook de One Piece das localidades. Gostaria até de ver essa Bíblia do Kuma sendo lançada pela Panini aí, né? Vocês souberam que o databook Deep Blue vai ser lançado pela Panini, né? É o último dos databooks. Voluminhos mais certinhos, porque após o Deep Blue vem os Vivre Cards, né? E aí quero ver como a Panini daria jeito de publicar isso aqui. Eu acho meio impossível, mas bom, gostaria de ver um databook dos locais. Pois em Thriller Bark, antes de teleportar a Perona, ele dá uma lida na Bíblia. Pois é, cara, eu acho que rola um databook de ilhas, as informações. Eu acho que o Kuma ele deve obedecer aquele princípio de jogo de RPG. Ele só pode enviar alguém para uma ilha que ele já foi e deixou sua marca lá. É tipo um L ponto, né? Pra galera pousar.
Então, é pertinente, ó. Nota da curadoria. O ocorrido da pergunta acontece no capítulo 473, página 16. Curadoria, muito obrigado. A gente elogiou aqui o André Martins porque ele situou, né, a primeira pergunta, capítulo 908, página 15. Aí vem a curadoria agora e manda capítulo 473, página 16. Muito obrigado. Realmente, né, o finzinho de Thriller Bark, desesperador, como chegando lá. Leonardo Carvalho manda aqui, ó, com base no ótimo vídeo sobre o filme Stampede, muito obrigado pelo ótimo, cara, me esforcei e acredito que a maioria da galera do canal gostou. Vemos que aparentemente o Gold Roger tinha várias pessoas muito poderosas na tripulação. Tá dando o exemplo aí do Douglas Bullet, né? Então por qual motivos eles não são citados como ameaças no tempo presente do mangá? Olha, o caso do Douglas Bullet porque ele estava preso, né? Ou... tipo, tem coisas que são criadas no momento. Por exemplo, o Stampede não era uma ideia de desde quando o One Piece estava começando ou quando o One Piece tinha 10 anos. Foi criado nos 2 últimos anos, com a ajuda do Oda. Então ele cria conceitos que ele... opa, eu posso colocar isso como cânone também. E aí é importante a gente considerar os filmes como semi-canônicos. Não dá pra encaixar na timeline esse filme Stampede, mas tem elementos como o Raftail, né, o nome, a romanização verdadeira de Raftel, que faz muita ponte com o fato dos D sempre estarem sorrindo, né? Então é mais ou menos por aí que eu acredito que alguns elementos nem são mencionados no mangá. Teria Roger forjado a morte do bando antes de ser executado? Também acho que não, cara. E tem um artifício narrativo, né? O Oda, ele não precisa mostrar nem os personagens mais inteligentes, como a Nico Robin, por exemplo, falando de tudo, porque senão ele tá entregando muito ouro. Por exemplo, a gente só ouve falar em Impel Down em Water 7, né? Parece que alguém diz pra Nami, e aí vem a Nami imaginando como é Impel Down, a gente já fica, caramba, que legal. E aí aparecem uns tantos capítulos depois, né? Porque se o Oda falasse de Impel Down, por exemplo, lá na saga de Arlong, e falasse todo o esquema, não, porque tem Marineford, tem Marijo e tal, isso faz parte da narrativa, entregar aos poucos, beleza? Agora as perguntas da galera do QG. Carlos César mandou, ó, fala Capita, tudo beleza? Sabemos que o Oda não é só genial, mas assim como o Capitão América, gosta de uma referência. Pois é, teria ele se inspirado nos 4 Cavaleiros do Apocalipse para criar as 4 calamidades? Ela tá falando em 4 calamidades aí, hein? Esse cara tá contando com um 4º elemento. Olha só, ele cita aqui os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Guerra e seu cavalo vermelho flamejante seria King do Incêndio. Fome e seu cavalo negro das planícies desérticas, Jack da Seca. Peste e seu cavalo amarelo em decomposição, Queen da Praga. Morte e seu cavalo branco da falsa inocência, Carrot, o as do Kaido. Tem uma galera que acha que a Carrot é traidora, né? Eu não sei o que pensar disso. Eu acho que seria uma revelação muito cabulosa se fosse esse o fato. Tanto quanto foi a revelação por trás do Estarossa em Nanatsu no Taizai. Foi uma das revelações que mais me chocou ano passado, tipo, explodiu minha mente, e faz tempo que o One Piece não explode minha mente também. Eu acho que seja Carrot, devido àquela imagem que foi cortada, onde aparece a possível 4ª calamidade, que saiu, né, na One Piece Magazine número 6. Cara, tem uma silhueta em que dá pra ver umas orelhinhas de coelho, se você dá uma forçada ali, né? E agora também rola uma coisa, quando tu vê isso, tem aquele fator de eu não consigo desver. Então talvez a gente tenha se condicionado a enxergar orelhas de coelho e possa ser uma outra coisa. Então vamos tentar montar esse quebra-cabeça, né? Mas sim, eu acho que tem um 4º Cavaleiro do Apocalipse, no caso o As do Kaido, mas eu ainda tô muito incrédulo enquanto a Carrot. Eu prefiro não me apegar tanto a essa hipótese. E aí é legal, né? Que se acontecer, eu vou ser surpreendido. Tipo, vai explodir minha cabeça. Mas baita pergunta, cara. Acho que tu associou, né, o cavalo branco, e a Carrot tem a forma Sulong dela. Ela é bem poderosa. Mas tem um tempo de execução da Carrot naquela forma, né? Que é o que mostra o verdadeiro perigo dela, que é muito curto. Então imagina ela lutando com o Sanji. Sanji aguenta um tempo ali do Sulong e de boas. Ela própria vai ficar cansada. Alguém derrotar a Carrot é só aguentar o modo Sulong, pô. Ou ela tava fingindo quando eu tava descansando no Sunny.
Doideira, né? Eu deixo pra vocês comentarem, né? O Bruno Novo mandou aqui, ó, e aí, capitão, você não acha que a decisão do Oda de não nos ter mostrado o flashback do Oden, ao mesmo tempo que os Mugiwaras ouvem, uma decisão bem arriscada? Não diria arriscada. Vamos lá, continuando, ó. Os problemas em Wano, os problemas, né, o Bruno Novo mandou aqui, entre aspas, começaram a partir dali. Pela primeira vez na obra, nós sabemos menos que os Mugiwaras e não estamos tão implicados com a problemática de Wano como deveríamos estar. Os personagens não nos cativam e os próprios Mugiwaras parecem longe de nós. Gostei da crítica, é uma crítica bem construtiva para o momento de One Piece, tá, Bruno? Mas olha só, eu tô achando que a gente sabe tanto quanto os Mugiwaras. O que o Kinemon falou ali foi uma história geralzona, mas ele não entrou, ele não se aprofundou na vida do Oden. Tanto é que ele nem falou do Yasuie. Se ele fosse se aprofundar na história de Wano como um todo, ele estaria contando muito mais coisa. Então, acho que ele omitiu certas partes, e aí sim teremos um flashback oficial que deve durar um volume inteiro, sabe? Aquele volumão que as páginas são todas pretas, né, de flashback. E aí sim a gente vai ver o Oden, né, o visual dele, com janelinha de apresentação. Pô, eu acho que isso vai acontecer ainda. Mas olha só, não estamos tão implicados com a problemática de Wano como deveríamos estar. Isso eu concordo bastante contigo. Porque o Oda, ele quer mostrar que um personagem é importante e a morte dele deveria ser cativante, e isso não tá acontecendo. O meu maior exemplo é o Yasuie, velho. Ok que ele morreu, mas isso não me era pra me emocionar, Oda. Você não conseguiu dessa vez. E você é o cara que detona um barco e me faz chorar, man. Então, trabalhe direito aí, tá ligado? Com todo respeito, né, Oda. Os personagens não nos cativam e os próprios Mugiwaras parecem longe de nós. Eu não acredito que os Mugiwaras estão longe de nós. Eu concordo quando tu diz que os personagens novos não estão cativando tanto. Alguns não tanto. Mas os Mugiwaras longe, não é que eles estejam longe. É que o ano tá um vai e volta. Vamos pra Capital das Flores, vamos pra Ebisu, vamos pra Kuri. Então eles só estão circulando por ali esperando o tempo passar. Então, até chegar a Onigashima, parece que o ano é um grande passatempo. E aí o Oda, eu não sei se ele tá inspirado no arco do navio baleia de Hunter x Hunter. Por exemplo, o Osamu Tezuka, ele falou que fez Dororo na época, no final da década de 60, porque ele se sentiu provocado pelos outros autores de mangás que estavam fazendo mangás de yokais e tava um sucesso absurdo. Se a gente tem nessa década agora Isekai pra caramba, na década de 60 era mangá de yokai. Então talvez o Oda tenha se sentido provocado pelo arco do navio baleia de Hunter x Hunter, com tanta informação, tantos personagens, e ele quis fazer algo assim em One Piece. E no caso, em um ano. Mas o Oda não tá sabendo fazer com charme, sabe? Os personagens estão indo de lá pra cá e tal, esperando o Festival do Fogo, e aí? Eu queria muito que passassem 5 dias de time skip aí em um ano pra já estar mais próximo, sabe? Quando eu vejo faltando 8 dias ainda, eu vejo o que o Oda vai mostrar. Ele mostra o esquadrão ninja do Fukurokujo, a Onio Banshu, já mostrou agora o esquadrão de samurais. Eu até esqueci o nome agora. Mas beleza, esses personagens vão ser importantes. O Zoro detonou Raijin e Fujin da Onio Banshu como se fosse um Minion, sabe? Normalzão. Eu fico... Mas bom, vamos seguindo aqui, ó. Por exemplo, imagina o arco da Nami sem o seu flashback. Você sentiria a mesma raiva para com o Arlong? A mesma não. Sentiria uma raiva, mas claro que não a mesma. Por isso que é importante termos um contexto, né? Você estaria imersivo na narrativa como esteve? Você se identificaria a toda a problemática da Nami sem o seu flashback? Eu não é isso que está acontecendo em um ano. Você acha que o Oda tem uma razão para não ter mostrado mais cedo? Então, se a gente for perceber, o flashback da Nami também não é contado mais cedo. Ele é contado ali no meio. E a gente precisa entender a extensão de um ano, até onde esse arco vai. Até o capítulo 1050. Se for até o 1050, nem chegou na metade, véio. Ainda tá no começo, por assim dizer, né? Então, bom, eu acho que também ler o ano de maneira semanal tá difícil. Eu entendo quem tá esperando acumular. Se eu pudesse, eu faria isso, mas aqui o trabalho precisa acontecer, né? Então eu tenho que estar analisando semanalmente. Mas se eu fosse um leitor casual de One Piece, eu acho que eu estaria esperando pelo menos acumular um mês para ler 4, sabe? Porque tá meio arrastado. Algo que eu tava começando a pensar de Whole Cake, mas Whole Cake tinha um charme da Big Mom, do bando dela, e outra coisa que pesa, ó, que
é uma resposta muito boa essa tua pergunta para essa tua percepção sobre o ano, Bruno. O bando do Kaido não é carismático, cara. O Kaido é genérico, o King e o Jack parecem genéricos também, até o momento. O Queen tem um pouco mais de personalidade, mas é muito contrastante ao resto do bando. Eu não sei se o Oda, como ele quis trabalhar a temática de comida com o bando da Big Mom, ele quis trabalhar a temática de animais com os headliners, etc. Mas ele não tá fazendo de uma maneira carismática e sim bizarra, de tipo, ok, que engraçado esse meta hipopótamo, né? Que o hipopótamo sou eu me comendo. E daí, velho, não sabe, tá meio foda isso. Mas não fiquem tristes. Acho que alguns de vocês devem ficar pensando, caramba, o Matheus está triste com One Piece. Não, galera, eu tô lendo com todo amor. Isso é bem importante da gente deixar claro aqui. Eu tô lendo com todo amor. Eu realmente me empolgo em certos momentos do capítulo, como o último, o Clash de Kaido e Big Mom. Foi um grande momento da obra. Mas eu acho que tem elementos, há uns 20 capítulos, que estão muito bagunçados. E olha que eu tô situado mentalmente onde tá todo mundo. A questão é que, enfim, vamos ter esperança, tá bom? Que é o Oda e é One Piece. Deixa a tua opinião aí nos comentários e até a próxima.